pelo carinho dos irmãos, mas também pelo presente do Odinei aqui orando por mim. Irmãos, ele é mais do que uma família para mim. Ele é o nosso filho do coração, né, João? Então, eu fico feliz de ver toda a família aqui. A Sibeli, não preciso nem falar da Sibeli. Mas o Senhor nos restaura dessa maneira, irmãos. Nós estamos há 17 anos em Manaus e rever esses irmãos para nós é um renovo, é uma esperança de que Deus continua trabalhando em nossas vidas, né? E como nós estamos no ano de servir, o comando que Jesus deu ao anjo da igreja, para este ano a igreja trabalhar, e eu pedi muito a Deus, irmãos, que o Senhor falasse comigo, antes de eu chegar em Manaus, e confirmasse esse comando nas nossas vidas. Porque quando veio o ano da justiça, eu me arrepiei. Porque eu sabia que Deus ia tratar, ia trabalhar com relação ao justo. Deus ia cuidar dos justos. E aqueles que fossem inocentes, que teriam sido penalizados por alguma coisa, Deus ia entrar com justiça. Não sei aqui em São Paulo, mas foi exatamente isso que Deus fez lá em Manaus. E agora o Senhor nos traz a palavra sobre servir. E o tema aqui que eu vou ministrar, até a apóstola me chamou a atenção, olha, esse tema muita gente não vai entender. Porque a gente sempre fala, é mais sobre ele do que sobre nós. É mais sobre Deus do que sobre nós. E o meu tema é mais sobre mim do que sobre eles. Não é sobre ele, é sobre eles. Amém? Amém. Por quê, irmãos? Porque o servir vai depender disso. Só de mim e de você. Amém? O Salmos aqui de número 30 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Aleluia. Amém? A igreja pode se acomodar em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom e a sua bondade estende-se de geração em geração. Isso é uma palavra, irmãos, profética. E nós vemos que Deus, Ele vem nos dando graça de geração em geração. Hoje eu olho a Sibeli que eu pegava no colo, que eu brincava com ela, hoje é mãe de 3 filhos. E a sua geração está servindo ao Senhor. Hoje eu vejo os meus sobrinhos servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com cântico, mas no entendimento de quando nós somos servos e de quando nós somos adoradores. Amém? Então eu quero já dizer para os irmãos, para entendermos como eu sou na minha administração, eu sempre dei muito valor ao entendimento. Palavras que consolam o nosso coração é bom, amém? Dizer que Jesus vai abençoar, vai dar graça, isso é notório, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. E isso só precisa de uma coisa: obedecer. Amém. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fazer cumprir todos os seus mandamentos, a Bíblia diz assim: eis que as bênçãos correrão atrás de vós. Irmão, se você está correndo atrás de bênção, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de nós. A Bíblia diz que o Senhor, quando nós agradamos Ele, isso está no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, se os teus desejos não estão sendo alcançados,
Eu convido a igreja a rever os seus conceitos, porque a palavra de Deus é fiel. Amém? Mas nós aprendemos, pede, porque também é palavra. E dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Mas o Senhor também diz que o descanso das nossas almas depende do nosso posicionamento com Deus. Então, nós temos luta? Sim. Nós temos provações? Com certeza. Porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha que interessante, irmãos. Tem de bom ânimo. Então, se você quer ser vencedor na sua vida, não deixe o desânimo te pegar. Verdade. Porque a palavra de Deus diz, tem de bom ânimo. Aí ele termina, eu venci. Então, o Senhor só está falando assim, não desanima não, que o negócio é comigo. E quantas vezes, irmãos, nós estamos na presença do Senhor, estamos fazendo campanha e o coração a mil de preocupação, achando que nós temos que fazer alguma coisa. Então eu vou dar outra receita para os irmãos. Descansa no Senhor, porque você tem um Pai. Amém? Descanse no Senhor. Você não é órfão, você tem um Pai, e um Pai zeloso, e um Pai poderoso. Então, querido, quando a gente consegue entender, entrar na essência da palavra de Deus, as coisas vão melhor para nós. Por muito tempo, irmão, eu aprendi que servir a Deus não era fácil, que servir a Deus é difícil. Quem concorda comigo diz amém. Amém. Mas não é. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor diz assim, que Ele troca conosco o fardo pesado por um fardo leve. Então, como é difícil servir a Deus, se todo o peso maior Ele carrega sobre si. Mas sabe o que é difícil, irmãos, mesmo? É ser um cristão que obedece os mandamentos. Obedecer é difícil. E é por isso que a Bíblia fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se as coisas são difíceis para nós, com certeza por algumas desobediências nossas, por dificuldade de aceitar a segunda vontade de Deus. Porque a gente quer que Deus faça primeiro a nossa vontade. Mas o Pai Nosso ensina, seja feita segundo a tua vontade. Então, irmãos, quando eu aprendi a ter entendimento disso tudo que eu falei para vocês, a minha jornada está mais leve, está mais fácil. Porque quando eu começo a achar que eu não vou aguentar, eu começo a me exortar. Aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Por onde eu tenho que voltar? O que eu tenho que consertar? Porque a palavra é viva e eficaz. Né? O Senhor diz na sua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então eu quero ler aqui, eu ia ler com vocês no Data Show, mas ainda não está funcionando. Então eu mesma vou ler. E preste atenção, irmãos, porque aqui está a mensagem do servir. Depois eu só vou dar uma mensalada do que Deus falou no meu coração. A palavra diz assim em Marcos 9:35. Quem quiser ser o primeiro entre vocês será servos de todos. Vão se ligando aí no mistério. Quem quiser ser o primeiro entre nós ou entre vocês será servo de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido. Olhe para o irmão e diga, não serve para ser servido. Não serve para ser servido. Quem? Quem não serve? Está vendo o que é o entendimento? Quem que não serve para ser servido? Quem vai arriscar? Quem se serve?
Eu. O Filho do Homem, Jesus. Mas quando o Senhor fala na paz, diz assim, eu não sirvo para ser servido. Eu não vim para ser servido. O próprio Filho do Homem, o próprio Jesus, ele veio servir. Ele veio prestar um serviço. Ele veio auxiliar, se doar, se dar. O Senhor Jesus veio trabalhar num duro trabalho de conversão ao arrependimento do homem. Nem ele, Filho de Deus, Filho do Senhor, veio para ser servido. Então eu esperava que você dissesse assim: eu não vim para ser servido. Você não veio para ser servido. Mas vocês já notaram quantas pessoas se afastaram de Jesus porque não se sentiram servidos? O irmão não riu para mim, o irmão não me deu um copo de água, o irmão não falou comigo, o irmão não me deu, o irmão não orou. Quantas vezes, irmãos, nós nos chateamos porque não nos sentimos servidos? E é por isso que eu quero dizer que, em nome de Jesus, se vocês entenderem que é nada sobre eles, tudo sobre mim, vocês vão ser agraciados pelo Senhor. Porque vocês vão viver experiências que Jesus viveu aqui na terra. Ele veio para nos discipular. Qual foi o dia, irmão, se o próprio Jesus, como exemplo, lavou os pés dos discípulos? O que o Senhor Jesus estava querendo ensinar? Humildade? Com certeza. Mas só serve, irmãos, quem é humilde. Só serve quem conhece, percebe a necessidade do próximo. A palavra do Senhor diz assim que amarás a ti mesmo. Não, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, Deus estava falando, antes que você queira fazer para você, faça para alguém. Faça algo como se você estivesse fazendo para você. Na linguagem do Senhor, ele estava dizendo: sirva alguém como se você estivesse sendo servido. Como você gostaria de ser servido? Quando a palavra do Senhor diz assim, aquele que servir também é uma escolha. Aquele que quiser vir após mim. Qual é o primeiro comando desse versículo? Negue-se a si mesmo. Negue-se, ou seja, não espere nada de ninguém. Vai ser sobre você e eu. É a mim que você vai seguir. É comigo que você vai caminhar. É nós dois que vamos seguir. Mas, irmãos, nós seguimos a Jesus e queremos que os outros nos seguem, nos sirvam. É por isso que tem muito crente decepcionado, porque só quer ser servido. Diga para você nesta noite, com fé em nome de Jesus: eu não vim para ser servido. Eu não vim para ser servido. Mas é tudo que você vai ser. Porque, irmãos, imagina, se eu não olhar para o meu inimigo, se eu não querer fazer tudo por mim, para mim, somente para mim, eu vou estar fazendo para a Sibéria. Se a Sibéria tiver na visão de reino, ela também não vai querer ser servida. Ela vai querer servir. E talvez ela vai servir a Priscila. Aí a Priscila, na mesma visão de reino, não, eu preciso servir. Vai servir o Valdinei. E assim vai a igreja toda. Ou seja, todos serão alcançados. Porque o que a Bíblia diz assim, negue a si mesmo. Se você verdadeiramente quer servir ao Senhor, faça pelo teu irmão, faça pela tua casa, faça pelos teus amigos. Nunca faça pensando no retorno. Porque a recompensa quem dá é o Senhor. Muitos deixaram de servir, irmãos, porque não se sentiram recompensados.
A pastora não falou que estava bonito. Ah, o pastor não disse que eu cantei melhor. Ah, o irmão da porta nem olhou, nem me deu um shalom, né? Deixa eu aproveitar, shalom para você, né? Que o Senhor Jesus deixa tudo no lugar, nada faltando e nada quebre na sua vida. Então, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É em hebraico shalom. Então, irmão, quando a igreja fala de servir, o Senhor Jesus está nos dando um comando de para de olhar só para você. Comece a trabalhar para os outros. E você vai estar trabalhando para mim. E você vai ser recompensado por mim. E sabe o que é feliz disso, irmão? É que a recompensa do Senhor na nossa vida é muito além daquilo que nós merecemos. O Senhor Jesus, Ele recompensa um servo, irmão, pelo que ele é, não pelo que ele fez. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós servimos, e servimos no reino, com o coração de reino, ainda que a pessoa nem receba o que você fez, mas você será recompensado. Mas quando você recebe, faz um serviço de reino e a pessoa te recompensa, você recebe 2 vezes. Então, o mal nosso é esquecermos quem é que comanda a nossa vida. Não queira agradar o homem, mas queira ser servo de Deus. Quantas vezes você vai ouvir se você é puxa-saco? Não, só você que quer fazer. Só você. Não importa. É entre você e Deus. É entre o teu servir e Deus. Pense o que quiserem pensar, mas eu vou servir do menor ao maior, do maior ao menor, porque eu sou servo de Deus. Porque o Senhor me chamou para uma grande obra. No resumo, por que então o Senhor nos deu o comando servir? Porque Jesus está chamando a nossa igreja, irmãos, a cada um de nós, porque a igreja somos nós. O Espírito Santo habita aonde? Em nós, não são nas paredes. A igreja do Senhor somos nós. Porém, quando nós entramos daquela porta para cá, nós somos adoradores. Porque na casa do Senhor, o tabernáculo do Pai, ele foi estabelecido para adorar a Deus. Eu até chego a dizer, irmãos, lá em Manaus, para minhas irmãs, para a igreja, que busque este conceito. Preciso de porta aberta, preciso de cura, preciso de bênção, preciso de dinheiro, preciso de trabalho, seja o que for. Ele diz para você onde você buscar. Entra no quarto secreto, fecha a tua porta e fala comigo. E eu te ouvirei. Por quê, irmão? Porque lá no teu quarto, lá no seu cantinho de oração, ou aonde você estabeleceu o reino de Deus na tua casa, quando você dobra o seu joelho e só está você até pensa assim, poxa, não tem ninguém para orar comigo, eu estou sozinho. Ali está o Espírito Santo e está o Filho. E quando você não consegue orar, o Espírito Santo intercede por você. E o Pai faz porque nós somos justificados por Jesus. Ali começa a sua vitória. E sabe onde ela termina? Quando você entra naquela porta, só para adorar. Porque você já contou para Ele na sua casa. Você já disse para Ele a sua necessidade. E aí você entra aqui e já deixou de ser servo, passa a ser adorador. E olha o que a palavra diz: eu procuro na terra os que me adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos entender se nós estamos adorando a Deus para Ele nos dar alguma coisa, para Ele nos servir, ou se nós estamos adorando ao Senhor porque Ele é o Rei do Rei, o Senhor do Senhor. Adorar sem esperar nada,
adorar pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele pode me dar. Então, irmão, nós precisamos nos chacoalhar e nos despertar. Porque o Senhor Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos com fé, crendo, nós receberemos. Então eu tenho comigo que quando o Senhor falou em servir para nós, Ele está buscando a originalidade da igreja. A igreja não é aqui dentro. A igreja é conhecida como igreja lá fora. Glória a Deus. A igreja é conhecida como de Deus ou não lá fora. Quando aquele profeta ia passando, aquela mulher que tinha tudo, ela dizia assim: lá vai um grande homem de Deus. Aí chegou uma igreja disso. Lá vai um grande homem de Deus. E ela reconhecia tanto ele que a palavra diz que quando ele passava, ela chamava ele para dar um café, para dar uma comida. Todas as vezes. Eu estou falando de quem? Ele deu. Mas chegou um determinado tempo, ele ia passando, ela falou: olha, ali vai o homem de Deus. Eu sempre honrei com o que comer, com um bom café, um bom almoço, mas eu vou fazer mais. Eu vou preparar um quarto para ele. Eu vou preparar um conforto para ele, para que ele possa continuar sendo um grande homem de Deus. Irmãos, quando nós somos igreja lá fora, algo mexe e movimenta o céu. Porque se você sabe ou não, quando você está lá fora, é que as pessoas buscam conhecer quem você é em Deus. E é por isso que o Senhor fala que nós somos testemunhas de Jesus. Então eu sou igreja lá fora, aqui eu sou adoradora. Aqui os irmãos me conhecem, eu conheço os irmãos. Nós comemos o mesmo banquete, aprendemos os estatutos do Senhor. Então está tudo certo. Nós somos mais que uma igreja. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Mas lá fora, onde ninguém me conhece, onde as pessoas me vêem passando, eles precisam encontrar a presença do Senhor em nós. Então, irmãos, originalidade do cristão, você precisa servir. Mas aquela pessoa é muito problemática, aí que você tem que servir. Você tem a solução de todos os problemas. Você tem Jesus. Você saberá encaminhar a pessoa. Olha, Jesus, Ele tem como te salvar. Ele tem como resolver. Ah, aquela pessoa está enferma. Ei, posso orar por você? Eu tenho Jesus e Ele diz que se impor nas mãos para os enfermos, eles seriam curados. Mas, irmãos, infelizmente hoje, na geração de hoje, nós somos igreja só dentro da igreja. Entendam, nós ficamos aqui dentro da igreja no máximo 2 horas. Mas lá fora, quanto tempo nós ficamos se o dia tem 24 horas? Outra coisa que o Senhor me pediu para falar aqui, Ele falou: diga à minha igreja, para você servir, começa servindo na sua casa. Começa servindo o seu pai, a sua mãe, seu esposo, seus filhos. Começa servindo com amor, porque é fácil. Então é um exercício. Mas quando você sair da sua casa, sirva como Jesus serviria. Jesus não andava, irmãos, com prostitutas. Jesus não andava com pé inchado. Você sabe o que é pé inchado? Lá em Manaus, pé inchado é beberrão. Bebum, é? Não. Eles andavam atrás de Jesus. Eles andavam com Jesus. Jesus caminhava e andava com os apóstolos. Agora a gente vê hoje cristão que diz assim: não, eu tenho que andar com o irmão, eu tenho que estar ali. Não tem. Você tem que ser a vontade da pessoa caminhar com você. O seu testemunho tem que despertar na pessoa o desejo de viver como você vive. Sentir vontade de estar aonde você vai. Irmãos, a Bíblia diz: não sentei na roda dos escarnecedores. Mas não disse que nós temos que amar o irmão que já está prontinho.
nós temos que amar os doentes, os cativos, os perdidos. Então, se você é igreja, ame os que estão caídos. Ame os que estão lá fora, que por uma doença espiritual se desviou da presença do Senhor. Mas seja um servidor, seja um servo de excelência. E quando Deus encontra o desejo, irmão, Ele faz, Ele capacita. Quantas vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu não sei fazer isso. Mas se você tem o desejo e você se lança, Deus te capacita. Amém. Quando você deseja e Deus vê que você está se esforçando, porque a palavra diz lá, esforça-te, que eu te ajudo. Então, qual é a essência do servir nas nossas vidas? Primeiro, não desanimar. Segundo, se esforçar. Deus já está dizendo assim, ó, fácil não vai ser. Vai exigir um esforço maior. Mas também o Senhor diz que quem crer nele e obedecer a ele, coisas grandes e ocultas nos será revelada. Então, irmãos, este ano, não espere receber. Seja esperto. A própria palavra disse aqui, ó, aquele que quiser entre vós ser o primeiro, será o último. E quem quiser servir, né, como está aqui, assim, quem quiser ser o primeiro entre vocês, será servo de todos. Ou seja, você quer chegar lá, quer chegar em primeiro lugar? Então seja servo. Sirva, se não merecer não. Olha, irmãos, eu vi um ato, aí eu falei, pai, eu entendi a palavra. O irmão estava num ambiente de cristão, era uma festa, e quando terminou, pelo desejo dele de servir, ele não era da mesma igreja, estava lá como convidado, ele começou a ajudar as pessoas a arrumar a igreja. E alguns ficaram felizes, por quê? Obviamente, vamos terminar a limpeza mais rápido, vai embora. Mas teve um que chegou nele e perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou servindo, eu estou ajudando, mas você nem é daqui. Entende, irmãos, o que eu quero dizer? Ele estava apenas com a visão de reino. Se somos uma família, se o Senhor Deus é Pai de todos, placa de igreja interfere. Aleluia. E às vezes nós mesmos colocamos barreiras no nosso meio, evitando Deus de nos fazer servos. E muitas das vezes acontece, irmão, que você chega, está vendo a necessidade dessa cadeira estar torta, eu posso arrumar. Aí você pensa, mas tem diácono para isso? Eu não vou arrumar. Quando você deixa de servir a obra de Deus, nós deixamos de adorar a Deus. Servir aos seus filhos, servir a obra de Deus é adoração. Então o Senhor me trouxe assim muito forte. Eu falei até para o bispo João, te prepara. Você está querendo cada dia andar mais devagarzinho? Põe a rodinha no pé. Porque nós vamos ter que servir. Nós vamos ter que caminhar mais. Nós vamos ter que agir mais. Porque é gostoso, irmãos. E nós que somos livres temos que tomar mais cuidado. Porque naturalmente as ovelhas nos poupam muito. E a gente cai no conforto. Mas eu falei assim, não, Senhor, já entendi. Eu já entendi como é que eu tenho que voltar. Sabe, irmãos? Antes de ser qualquer coisa nessa terra, eu quero ser servo de Deus. Amém. Eu fui chamada para servir o Rei. Nós fomos chamados para fazer discípulos. E discípulo se faz com exemplo e não com conversa. E eu chego até a dizer mais profundo, irmão, está na hora disso, Senhor. Discípulo se faz, irmãos, com exemplo. Hoje se vê muita gente pregando. Hoje nós vemos muita gente com uma reitoria maravilhosa, uma
uma oratória perfeita, com teologia na ponta da língua, mas não tem testemunho. Tudo que ele prega no altar, aí alguém o vê lá na rua, cai por terra a palavra de Deus. Por causa do quê? Por causa do testemunho. E o Senhor mesmo diz assim, ó, antes que quereis que vos faça, fazei vós primeiro. Então nós temos que nos posicionar nesse tema que o Senhor colocou no meu coração, que é o que eu estou levando. É sobre mim, não sobre ninguém. Se você quiser servir comigo, vamos embora. Não quer servir? Fica. Não quer ajudar? Não ajudo, mas não me peça para parar. Não me peça para não ajudar. Não tem que me deixar, sabe, anular a bênção que Deus tem para mim. Porque servir, irmãos, é uma escolha. É um DDD do Senhor. Qual é o DDD do Senhor? Qual é o DDD de Cristo? Decisões definem destino. O meu destino é o céu. Quem vai definir a minha chegada no céu serão as minhas escolhas, serão as minhas decisões. E quantas vezes, irmãos, eu já ouvi, de verdade, pessoas tentando me convencer. Pastor, você não precisa fazer isso. Pastor, não. Esse irmão nem merece. Aí se eu estou na carne, é verdade mesmo. Fazer nada não. Vou fazer para o outro. Mas o Senhor disse que nós temos que amar. Se queremos recompensa, é os nossos inimigos. Não é os nossos amigos. Que amar quem a gente já ama não tem recompensa. E quando o Senhor fala, o que eu vou fazer com o meu inimigo, Senhor? Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. E se eu pudesse, eu colocava. E se ele for abusado, dá um soquinho na cara dele. Mas não pode. Né? O Senhor diz que aqueles que nos ferem, irmão, é o que mais nos ajuda. Sabe por quê? Porque ele extrai de nós. Depois que eu aprendi isso, também eu não tenho mais inimigo. Por quê? Porque todas as pessoas que me feriram, que se tornaram meus inimigos, me fizeram ser mais servo com Deus. Porque ele dizia, Senhor, olha aí, está querendo água, eu vou dar. E às vezes, irmãos, eu achava que isso era falsidade da minha parte. Eu falei, nada, não. Aí eu falei, não, Senhor, o Senhor disse que o meu inimigo eu tenho que dar. Então eu vou tratar bem, então eu vou respeitar, não vou dizer o que eu estou pensando, vou liberar o perdão, Senhor. Mas não é fácil, irmão. Não é fácil. Por isso que Jesus diz, perdoai 70 vezes 7. Porque não é fácil. E geralmente nós falhamos muito. O nosso problema é que a gente também fere e não percebe. A gente também falha e não percebe. A gente também julga as pessoas e não percebemos. E a Bíblia diz que da mesma medida que nós julgarmos o nosso irmão, nós seremos julgados. Isso é inevitável, irmão. Mas cedo ou mais tarde, aquilo que você julgou, você vai estar sendo julgado da mesma maneira. Porque o Senhor Jesus disse que o julgamento pertence a Ele, não a nós. Né? Então, voltar à originalidade é o que eu entendi que Jesus está falando conosco nessa convenção. Servir não é ser servido. Servir para quem quer ser servo. Servir, irmãos, não é ser bobo da corte. Servir não é ser puxa-saco. Servir é ser ligado no reino. Faça uma experiência. Muda as suas atitudes. Veja se Deus, eu duvido, irmão, se Deus não vai mudar a sua história. Porque Deus dá a quem menos deseja. Porque quem menos deseja faz com o coração liberal. Não tem um ditado mundano que diz: quem muito quer, nada
aprendamos a esperar na ação do Senhor sobre nossas vidas. Porque no reino é assim, irmão. O que é nosso, ninguém toma. Amém. O que é para nós, ninguém tira. E quando eu disse que eu não tenho inimiga, eu não tenho mesmo, mas eu tenho uma grande inimiga. E essa inimiga sou eu mesma. Porque às vezes eu quero obedecer bonitinho. Às vezes eu quero me rebeliar. Aí eu pego a fé de Jeová e eu volto de novo, Senhor, perdoa. Porque ninguém é santo, irmão. Não é porque eu sou bispo que eu não tenho sentimento, que nós não pagamos. Mas a verdade é que o arrependimento nos conecta direto ao céu. Então, quando nós erramos e nos arrependemos, já estamos aptos a servir novamente. Amém? Deus falou com vocês. Amém. Vamos dar uma palma para Jesus. Vai ser um ano, eu creio, irmão, de muita bênção. Sabe por quê? Se todos nós, de verdade, colocar no coração que nós fomos chamados para servir, toda a igreja vai se sentir amada. Toda a igreja vai se sentir acolhida. Toda a igreja vai se sentir fortalecido. E lá fora haverá um exército, cada um no bairro, eu no meu, você no seu, e mais gente entrando por essa porta. Pelo aquilo que tu és lá fora como igreja. E Deus feliz pelo que tu és aqui dentro como adorador. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa. Senhor, eu espero ter alcançado aquilo que o Senhor soprou meu coração. Quero eu servir, Senhor. Quero, ó Deus, que peço que o Senhor venha abrir as nossas mentes, Senhor, e colocar-nos diante de Ti entre somente nós e o Senhor. Conhecer a Tua voz e fazer, Senhor, obedecer tudo aquilo que o Senhor falar conosco e não nos deixar influenciar por outras vozes que nos tira, Senhor, do servir de alma voluntária, de coração, Senhor, aberto, para que o Senhor venha trazer a manifestação da Sua glória no meio da Sua igreja. Pai amado, este lugar foi levantado como o tabernáculo da fé, um lugar de oração, um lugar de consolo. E, Senhor amado, nós queremos ver este lugar, Pai, onde muitos entrarão para servir a Ti. E assim o Teu povo exaltar o Teu nome com alegria, como diz o Salmo 100. Senhor, abençoe a apóstolo, a cada obreiro desta igreja, a cada servo, Senhor, porque se formos exemplo, eles seguirão a nós e todos sairão vitoriosos, eu creio, Pai, porque obedecer, Senhor, como diz a Tua palavra, é melhor do que sacrificar, e quando nós obedecemos, Senhor,